Olá, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Vocês estão bem, irmãos? Eu estou bem também. A gente vai chegar num bom lugar hoje. Glória a Deus. Hoje é o nosso culto de fundamentos. E no culto de fundamentos nós estudamos sobre aquilo que é fundamental, que é princípio, que é primordial, que é prioridade. Nós vamos falar durante todo esse mês sobre o poder do nome. Que coisa incrível, não é mesmo? E estudando sobre essa noite, meditando no Senhor, eu vou pedir aos irmãos do som, se puder botar um pouquinho mais de retorno para mim, por favor. Vocês são uma bênção. Eu sei que a tia Ju é um pouquinho chata, mas vocês são uma bênção. Obrigado. Aleluia. Obrigado, meus irmãos. Deus abençoe. Aleluia. E meditando sobre isso, sobre o poder que há no nome de Jesus, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 1. A partir do versículo 11. Eu vou ler todo, mas vamos começar a enfatizar a partir do versículo 11. Gente, o que é que houve? Em nome de Jesus. Vamos lá. É um texto bem conhecido. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Verso 4. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Versículo 6. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, a fim de dar testemunho da luz, para que todos crescem por meio dele. Verso 8. Ele não era luz, mas veio dar testemunho da luz, pois a verdadeira luz que ilumina todo homem estava chegando ao mundo. Verso 10. Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, e o mundo não o conheceu. Versículo 11. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Versículo 12. Mas a todos quanto os receberam, a saber, os que creem no seu nome, em outras versões está, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. A saber, os que creem no seu nome. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, ou de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Versículo 13, e encerramos aqui. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. João está descrevendo a respeito da palavra. Desde o princípio, a palavra já estava sendo manifesta. De Gênesis capítulo 1 e em toda a Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, a palavra já era manifesta. Ali nós vemos a palavra de Deus com poder para criar, para tornar, para mudar, para restaurar. Inúmeros textos você vai ver isso. E então João começa a descrever quem era a palavra. E aí ele vai dizer: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. A palavra e Deus são uma coisa só. E tudo que foi criado, tudo que foi feito, foi criado por meio de sua palavra.
a Trindade estava funcionando e operando desde o princípio. O Espírito, Deus e a palavra estavam em plena harmonia, construindo todas as coisas. E João vai começar a descrever isso. E aí no versículo 11 ele diz: ele veio para o que era seu. A palavra, o verbo, assumiu uma forma corpórea. Deus tomou forma de carne, habitou no meio de nós, veio para o que era seu. E o que era de Deus, o que era de Jesus? Era de Jesus o reino dele. Ele veio para reinar, ele veio para governar. Porém os seus, os do reino, e aí ele está falando a respeito do povo da aliança, da primeira aliança. Aliança essa que nós vemos bem explícita no Antigo Testamento. Os do reino não receberam. Então entra a gente nessa brincadeira boa, nessa história poderosa. E não é história, é fato, é verdade. Mas a todos quanto receberam, receberam quem? Recebem a palavra como rei. Deus dá a estes, concede a estes o direito de serem feitos de novo, de nascerem de novo. Mas estes que recebem de Deus o direito precisam crer no nome. Um grande pregador diz que somos chamados cristãos porque carregamos o nome mais poderoso do mundo. E se você estudar um pouco da história, o que faz alguém receber um nome poderoso, o que faz alguém se apoderar de um nome poderoso capaz de mudar coisas e situações. Historicamente falando, uma pessoa recebe um nome por herança. E aí nós vemos Jesus em Hebreus capítulo 1, versículo 4. Só acompanhe comigo, eu vou ler para que sejamos rápidos. O autor aos Hebreus está escrevendo a respeito do Filho. E eu vou ler na versão NVI para que fique um pouquinho mais... tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou. Então Cristo recebe um nome por herança. Historicamente, para que você tenha um nome poderoso, você também precisa receber por doação, se é concedido a você um nome. Vemos isso em Filipenses capítulo 2, versículo 9. Por isso Deus o exaltou e deu um nome que está acima de todo nome. Deus concede a Jesus o nome mais poderoso. E por último, e não menos importante, para que você receba um nome poderoso historicamente, você precisa receber um nome por conquista. Colossenses capítulo 2, versículo 15. E tendo despojado os poderes e as autoridades, olha que coisa incrível, e despojando os principados e potestades, e os expôs publicamente, e deles triunfou. Cristo conquistou o nome mais poderoso, porque herdou de Deus, porque Deus o concedeu, mas porque Ele conquistou. Jesus é aquele que detém todo o poder e autoridade. Naturalmente falando, tem pessoas que têm poder, mas não têm autoridade. E outras têm autoridade, mas não têm poder. Jesus não. Jesus detém em si mesmo todo o poder e toda a autoridade, porque Ele é herdeiro, porque Ele recebeu e porque Ele conquistou. É por isso que eu disse quando nós iniciamos, eu disse que Jesus herda um nome, recebe um nome, conquista um nome, não apenas poderoso no
céu. Esse nome é poderoso no céu. Também é poderoso na terra, mas não apenas poderoso na terra. O nome de Jesus é poderoso nas 3 esferas que existem: céu, terra e embaixo dela. Não adianta, os anjos vão precisar se dobrar, todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar, e Satanás e os seus demônios a mesmíssima coisa, porque no céu, na terra e debaixo dela, ele herdou, ele recebeu e ele conquistou o nome mais poderoso. Só que, uau, irmão, eu tô feliz com essa. Isso é muito sério. O nome de Jesus não é um mantra clichê que a gente faz um jargão evangeliquez e usa para terminar uma frase. Se você for lá no tio Google e pesquisar na IA, Gemini, sei lá qual é o nome, que cada dia é um nome diferente, e você fala assim: o que é ir em nome de alguém? E você vai entender que quando eu vou em nome de outro, eu recebo toda a autoridade que aquele nome carrega, toda a responsabilidade que aquele nome carrega, e todo o acesso que aquele nome tem. Eu não sei você, mas existiam lugares que eu chegava como mera mortal. Mas o dia que eu fui no nome de alguém, você está vindo em nome de quem? Eu estou vindo em nome de fulano. Meu Deus, o tratativo é diferente. Menino, senta. Você quer um suco, uma água? Tem Sprite zero. Um negócio doido. Por quê? Porque eu não fui em meu nome. Porque no nosso nome, irmão, vou dizer um negócio para você. Deixa isso para lá. O nosso nome não tem muita valia. É por isso que João escreve que aqueles que recebem Jesus como rei se tornam participantes do seu reino e tão reis como ele. Ele é rei de reis. Porque todo aquele que recebe o rei carrega em si o reino. Ele é rei de reis. Todo que recebe Jesus como Senhor, como rei, recebe autoridade para usar o seu nome. O nome de Jesus é a procuração que recebemos de Deus. E o que é uma procuração? É um documento formal. Isso aqui é linguagem jurídica generalizada, ok? Não sou advogada, não sou juíza. Foi lá o Gemini, enfim. Foi lá aquele negócio do Google que me disse. Procuração é o documento formal que concede poderes ao procurador para representar o mandante em assuntos legais, administrativos e financeiros. Está tudo certo, está certo, Marcela? Glória a Deus. Que às vezes a IA pode errar, mas Deus não. Procuração. Quando Jesus vem, morre, e a morte dele, para alguns poderia ser o fim, mas ela era o início, ela era o começo. O sangue de Jesus nos redime, mas o seu nome nos autoriza. Quando fomos redimidos por seu sangue, recebemos dele a procuração. E que papel é esse? Que documento é esse? É o seu nome. Em Marcos 16, irmãos, há muito sobre o que discorrer, e eu não vou esgotar o assunto,
ok? Teremos um mês poderoso para aprendermos muitas coisas, e há um espírito de profecia nesse lugar, e eu estou ensinando por espírito de profecia. Então, enquanto você está abrindo os seus olhos para entender que o nome de Jesus não é um nome clichê, não é um amuleto místico, não é um mantra que você precisa confessar, mas é a procuração concedida por Deus para que você acesse, para que você administre, para que você opere. Você vai ver que a coisa é diferente. Jesus, me ajuda. E a folha não fica a folha, amém. Marcos 16, você pode abrir lá, Marcos 16. Isso, é isso mesmo. Aqui vemos, enquanto você está abrindo, eu vou contextualizar para você. Jesus morreu, ressuscitou, foi visto entre os homens, e antes de ser assunto aos céus, ele encontra-se com os seus discípulos e começa a delegar. E no versículo 15 ele inicia assim. Versículo 14, para você entender o contexto. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa, lançou-lhes em rosto a incredulidade e a dureza de coração por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. Ou seja, Jesus desceu e falou: vocês, né? Maria falou, fulano falou, e tu não acreditou. Pois bem, estou aqui. Versículo 15. E então ele com os 12 discípulos falou assim: agora a brincadeira de vocês vai começar. Encerrei a minha tetelestai, está consumado, fiz o que tinha feito. É por isso que lá quando ele abre o rolo do profeta Isaías e se assenta, havia no templo farisaico, uma cadeira do Machia, e ninguém se assentava na cadeira do Machia. Não havia Messias, eles estavam aguardando. Então Jesus abre o rolo do profeta Isaías, rolo esse que a família dele era portadora desse rolo. A família de Jesus era portadora do rolo de todo o profeta Isaías. Olha que coisa incrível. Ele abre o rolo, ele lê, ele se assenta e diz: hoje se cumpriu a profecia. É por isso que os fariseus ficam desesperados, porque ele sentou-se à cadeira, ele se assentou. Jesus não é um sacerdote que está em pé, porque ele já terminou a sua obra. Ele é o sumo sacerdote que concretizou a sua obra. A obra dele está completa. Não há o que Jesus possa fazer mais e nem o que ele pôde fazer menos. Ele já fez. Qual é a questão então? É acessar pelo poder do nome que recebemos. Ele é reunido com os 12 e começa a delegar função. Morreu, ressuscitou, cumpriu tudo o que havia de cumprir. Versículo 15: e disse-lhes: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Perceba, o verbo ide está no imperativo. Não é se você puder, quando for legal, o dia que você se achar pronto. Não. Ele já estava ali com aqueles 12 homens para explicar para eles: olha, vou resolver tudo. No evangelho de João, ele sopra sobre os discípulos, e a gente está falando do mesmo contexto histórico, mesmo tempo. Ele sopra sobre os discípulos o Espírito, para que agora os homens possam compreender, para que os olhos daqueles homens sejam abertos. Eles recebem de volta a vida de Deus morando dentro deles, para santificá-los e guiá-los a toda a verdade.
E então, após isso, ele olha para os discípulos e diz: agora que vocês receberam a procuração que vocês precisam para operar, eu estou dizendo: ide por todo mundo, preguem o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão. Isso é, textualmente falando, é como se uma coisa não se escapa da outra. Se você recebe a santa convocação para cumprir o chamamento de Deus, automaticamente nesse pacote está a procuração. E nessa procuração, todos os que crerem, olha isso, gente, quem crê, e estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem coisa mortífera, nem a morte pode pegar aquele que entende o poder que há no nome. Nem a morte pode pegar o crente que entende que há poder no nome que ele carrega, não apenas que ele professa, mas no nome que ele recebeu. Se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Quando nós oramos em o nome de Jesus, é como se o próprio Cristo estivesse orando para Deus. Quando nós falamos em nome de Jesus, é como se o próprio Jesus estivesse falando diretamente com Deus, porque recebemos uma procuração, recebemos o direito de usar o seu nome, e quando usamos seu nome, temos acesso legal. Filipenses capítulo 2, versículos, a partir do verso 5. Aleluia, você está aprendendo alguma coisa essa noite? Glória a Deus. Eu estou vivendo um desafio na minha vida pessoal, irmãos. Coisas corriqueiras da vida. E ao estudar sobre essa palavra, eu pedi perdão ao Senhor, porque eu não estava usando o nome de Jesus como ele deve ser usado. Charles Spurgeon vai visitar uma senhora que está nos seus últimos momentos de vida. E ao visitar aquela senhora que estava muito doente, ele olha e há um quadro na parede. E aquela senhora estava numa situação de miséria. Ela estava em uma situação bem precária. E ele pede para que peguem o quadro. E ele pergunta para ela: a senhora sabe o que significa esse quadro? Ela olha: não, porque não sei ler. Recebi da minha senhora. Aquela senhora idosa, enferma, trabalhou muitos anos no governo, no reinado inglês. E ela tinha recebido um testamento. E naquele testamento continha não apenas uma casa para que ela morasse, mas todo o suprimento para que ela terminasse muito bem os dias de sua vida. O problema é que ao não nos debruçarmos diante da palavra, não temos dimensão do nome que carregamos. Sabe por que às vezes o nome de um cristão está sendo colocado em escárnio ou em escândalo? Porque esse cristão talvez não entendeu no nome de quem ele está. Eu e você não vivemos mais para o nosso próprio nome. Não andamos mais para a nossa própria reputação. Não, queridos. Ao recebermos Jesus como o Senhor da nossa vida,
como Salvador da nossa alma, espírito e corpo, nós recebemos um nome, e esse nome nos dá acesso e responsabilidade. Olha isso, versículo 5. De sorte, ou tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez, olha isso, meu Deus do céu, mas fez de si mesmo nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e, encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Versículo 9. Por isso Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. João capítulo 14. Jesus está falando com os discípulos a respeito deles crerem do que iria acontecer. E aí ele começa o texto: não se turbe vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. E aí ele vai falando sobre as moradas do Pai, e ele vai explicando. E aí olha que incrível, crede, versículo 11: crede-me que estou no Pai e o Pai em mim, crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Verso 12: na verdade eu digo que aquele que crê em mim, e a gente lembra do texto que iniciamos, João capítulo 1 versículo 11, na verdade digo que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Versículo 13: e tudo quanto pedirdes não é alguma coisa. Ao estudarmos o termo tudo no grego, descobrimos que tudo significa tudo. Ao estudarmos no hebraico, também tudo significa tudo. Ao estudarmos no latim, querido, tudo significa tudo. Então não é alguma coisa, não é se for legal, se o dia estiver chovendo. Olha, se chover no Rio de Janeiro, não crê em mim. Não, está tudo embutido nesse pacote aqui. Na verdade eu digo que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, as mesmas obras, não são obras semelhantes, são as mesmas obras que eu faço, e até maiores fará, porque eu vou para o Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Versículo 14: se pedirdes alguma coisa em meu nome, diz Jesus, eu o farei. Ele não faria, porque ele não faria, ele está dizendo que ele faria. Tudo é tudo, no céu, na terra e debaixo dela. Qual é o problema? O problema é espiritual, o nome de Jesus tem poder para isso. O problema é natural, o nome de Jesus tem poder para isso. O problema é um negócio, o buraco é um pouco mais embaixo, Jesus também tem poder para isso. Ele pega seu nome e ele nos dá, para que em o nome de Jesus possamos ir, expulsar demônios, curar enfermos e cumprir todo o chamamento de Deus. Você e eu recebemos o nome de Jesus, e esse nome precisa ser usado. E isso, olha que incrível, gente, isso, à medida que usamos o nome dele, o Pai é glorificado no Filho.
Ao vivermos no nome de Jesus, usarmos o nome de Jesus, glorificamos a Jesus quando o fazemos. Você pode ficar de pé comigo? Como disse, há muito que se dizer, há muito que se ensinar. E eu seria errada em esgotar o assunto. Mas eu quero que você nessa noite abra seus olhos e entenda que a partir do momento que nos assentamos à mesa, estamos em Cristo e não usamos seu nome, é como se estivéssemos vivendo uma vida miserável, como herdeiro de todas as coisas. Maturidade também é entender que recebemos uma procuração, e essa procuração, esse nome é usado para curar pessoas, para mudar realidades. Esse nome é usado. O nome de Jesus nos dá acesso e autoridade. Quando for expulsar um demônio, querido, não tenha medo. Você não está indo em seu nome, você está indo no nome de Jesus. Quando alguém precisa receber uma oração por cura, você não vai curar ninguém por seu nome, você vai curá-lo em nome de Jesus. A Bíblia diz que Ele levou sobre si nossas dores e enfermidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre Ele, e por suas pisaduras nós não seremos, nós já fomos sarados. Eu não estou aqui dizendo que médicos não funcionam, médicos funcionam. Deus ungiu médicos, Deus ungiu psicólogos, mas existem lugares que nem a medicina consegue chegar, mas o nome de Jesus. Existem áreas que a ciência natural não consegue resolver, mas o nome de Jesus tem poder para alterar toda e qualquer realidade que se levante. E nós não recebemos um nome qualquer. Eu queria pedir que você começasse a orar em outras línguas aqui. A Bíblia diz que o espírito da profecia testemunha Cristo. Eu queria pedir ao louvor para cantar o nome de Jesus. Nós não estamos cantando um mantra, nós estamos fazendo menção do nome Jesus. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.